Oi pessoal, tudo bem? Gustavo aqui do Ortec Ortopedia, trazendo um vídeo novo aqui para vocês. A gente vem estar falando hoje sobre a escolha da sua cadeira de rodas motorizada. O que você familiar, você cadeirante, você deve estar levando em conta para você escolher sua cadeira de rodas motorizada. A gente vai levantar hoje aqui 7 pontos importantes na hora de você considerar a escolha da sua cadeira de rodas motorizada. Um deles, pessoal, existe idade para você utilizar a cadeira de rodas motorizada? Não necessariamente. Muitas das vezes, os cadeirantes, familiares ou as pessoas que não conhecem acreditam que somente idosos ou pessoas que têm dificuldade de empurrar a cadeira de rodas devem estar utilizando cadeira de rodas motorizada. Isso é um mito. Por quê? Às vezes você tem uma cadeira de rodas manual e você vai fazer distâncias longas, longos trajetos, você vai empurrar muito essa cadeira. Então a gente tem relatos de pacientes que eles ficam cansados, que se cansam com facilidade. Às vezes você vai fazer um trajeto de repente de 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros e imagina você estar empurrando a cadeira por esse trajeto. Então você jovem, você pode estar utilizando também a cadeira de rodas motorizada. Claro, às vezes pode ter um impeditivo do valor, mas se você tiver a opção da cadeira de rodas manual, juntamente com a cadeira de rodas motorizada, você vai poder estar utilizando a cadeira de rodas manual de repente em casa, para você fazer um trajeto menor, ir até o vizinho, alguma coisa do tipo assim, ir até o teu trabalho. Mas vamos falar assim que você vai fazer um trajeto longo, ir até outro bairro ou alguma coisa do tipo, que as cadeiras de rodas motorizadas muitas das vezes elas têm autonomia de 15, 20, 25 quilômetros, um trajeto longo. Imagina você, cadeirante ou teu familiar, fazendo esse trajeto empurrando a cadeira de rodas. Então, assim, essa coisa que tem idade ou que não possa utilizar a cadeira de rodas manual, que vai tornar o cadeirante preguiçoso, isso é um mito, tá? Pessoal, não existe limite de idade ou mínimo de idade para você estar utilizando cadeira de rodas motorizada. Uma pergunta bem pertinente também, que as pessoas fazem, 1.2 eu vou levantar para vocês, a cadeira de rodas, qual que é melhor, a dobrável ou a monobloco? A resposta é depende. Por que depende? Você tem que levar em consideração o peso da cadeira de rodas, quem que vai estar guardando essa cadeira de rodas para você, eu vou estar explicando um pouco de cada uma. A cadeira dobrável em X, pessoal, ela é mais fácil de você estar guardando, ela te dá mais praticidade, ela te dá a opção de você dobrar a cadeira de rodas em um X e para você e para o teu familiar, para o teu cuidador ou para alguém que está colocando, guardando essa cadeira de rodas no carro ou levando para termo de portabilidade, é muito mais fácil você guardar uma cadeira de rodas em X. A cadeira monobloco, de algumas que a gente tem no mercado, você não consegue fracionar ela. Alguns modelos você não consegue remover as baterias, ela se fecha somente um bloco. Monobloco a gente fala que ela não tem, ela tem uma redução de parafuso, uma redução de porcas, é um bloco soldado. E esse bloco ele só fica fechado como se fosse um quadrado. E essas cadeiras monobloco, elas são pesadas. Então, assim, a gente tem cadeira de rodas no mercado hoje que pesam em torno de 90, 100 quilos. Geralmente as cadeiras de rodas monobloco, elas são mais confortáveis, né? Em termos de conforto e postura, alinhamento talvez sejam melhores que as dobráveis em X. Porém, você tem que avaliar isso. Quem que vai estar guardando sua cadeira de rodas? Quem que vai estar colocando ela no carro? É seu pai? É um idoso? Você tem que levar isso em consideração. As cadeiras de rodas dobráveis em X são bem práticas de você estar colocando no carro, porque você consegue fracionar ela, remover as baterias. Uma cadeira de rodas dobrável em X ela deve estar pesando em torno de 60 quilos mais ou menos, que a gente tem no mercado. O monobloco é 90 quilos. Então é um ponto a considerar. Vai estar colocando no carro, vai estar fazendo um trajeto longo, de repente a dobrável em X seja melhor. Não vai precisar fazer muito trajeto, não vai precisar estar fazendo longas distâncias. A monobloco, em termos de conforto e postura, talvez seja a opção mais indicada. Outro ponto, pessoal, é a questão do material. O material da cadeira de rodas motorizada, no geral, elas podem ser em aço ou alumínio. Em aço, pessoal, a liga de aço ela tem uma resistência muito maior. Então, às vezes o pessoal fala que a cadeira de rodas motorizada ela é muito pesada. Realmente, as cadeiras de rodas motorizadas em aço elas são um pouquinho pesadas, sim, tá? Só que para você utilizar em terrenos inadequados, às vezes você utiliza
em terrenos que não são muito legais, a cadeira de rodas motorizada em aço ela tem uma robustez, uma resistência muito maior. E a cadeira de rodas em alumínio, no geral, pessoal, elas têm indicativo de peso até 100 kg. Com aço, você tem cadeira de rodas motorizadas no mercado que elas têm robustez de até 130, 160 kg. Então, assim, tem um suporte, uma resistência, uma durabilidade muito maior. É um ponto a considerar também. Você vai levar em conta o peso do usuário. Se a pessoa ultrapassar de 100 kg, tem que ser cadeira de rodas em aço, porque são bem mais resistentes. Você vai utilizar o terreno que você tem que levar em conta o terreno que você vai utilizar também. Outro ponto importante que o pessoal sempre pergunta pra gente, que você deve levar em consideração, são as baterias. A bateria é o seguinte, pessoal. O pessoal pergunta bastante pra gente, quanto maior a amperagem, quanto maior a autonomia da sua cadeira de rodas, maior vai ser a bateria, né? Proporcionalmente vai ser a medida dela, o tamanho. Então, assim, uma cadeira de rodas tem uma autonomia de 30 a 35 km. Logicamente, o peso das baterias vai ser muito maior, tá? É proporcional à amperagem, à cubagem dela. Mas, no geral, as autonomias que a gente tem nas cadeiras de rodas hoje são de 15, 20, 25 km, que dá para andar bastante, pessoal. Dá para andar bastante essas baterias. E um outro ponto importante também é, quanto maior a autonomia e quanto maior a amperagem da sua cadeira de rodas, maior vai ser o custo de manutenção, claro. Passado um período de 1 ano e meio, 2 anos, vai depender muito do uso do cadeirante, de como ele cuida dessa bateria, tem que se fazer necessária a troca. E claro, quanto maior a amperagem, vai ser maior o valor, o custo das baterias. Então é um ponto a considerar também. E se você vai estar fazendo longos trajetos, né, distâncias grandes, esse é um ponto a considerar. Um outro ponto também, pessoal, ponto 5, a potência. O que vai dar potência da sua cadeira de rodas, que seria muitas vezes a tração? Vai ser o motor. A gente tem hoje cadeira de rodas no mercado que elas têm a partir de 180 watts cada motor, tá? Os motores elétricos que ficam na parte traseira da cadeira de rodas. É um motor de potência baixa? Depende. Você vai utilizar só em casa, você vai utilizar na rua, não tem muita subida, é um motor que vai te atender perfeitamente para você fazer as suas atividades do dia a dia. Mas no geral a maioria dos motores são de 200 watts, tá? A gente até encontra motores de 400 watts, 300 watts, tá? Mas é mais comum em scooter, né? Que ela te dá uma tração, uma impulsão bem maior. De repente para aclive, dependendo do terreno que você utilizar ela, em aclive, declive, subida, se você morar em uma localidade que tem muito morro, a cadeira de rodas com uma potência maior seria mais indicada. Uma outra coisa também é que quanto maior o peso da sua cadeira de rodas, maior a necessidade do motor ser mais potente, tá? E também quanto maior a potência do watts ali, a potência do motor, logicamente mais consumo de bateria ele vai ter, tá? Quanto mais acessórios instalados na sua cadeira de rodas motorizada, seja iluminação, seja a potência do motor, o próprio consumo da bateria ele vai ser maior. Um outro ponto também são dos pneus, pessoal. A gente tem cadeiras de rodas hoje no mercado com pneus maciços, que são os pneus chamados antifuro, tá? São aqueles pneus emborrachados e os pneus infláveis. Isso é uma polêmica bem grande, porque tem cadeirante que prefere a cadeira de rodas com pneu inflável, tem cadeirante que prefere pneu maciço. Vou estar falando as vantagens e desvantagens de cada um aqui. Pneu inflável. A principal vantagem dele é em termos de conforto. A absorção de impacto, você imagina você andando na cadeira de rodas, está trepidando. A trepidação se torna bem menor e a redução de impacto na coluna, na postura. Isso ao longo do dia, para você utilizar uma cadeira de rodas em termos de conforto, seria bem melhor o pneu inflável. Aqui tem o porém. O que é o porém dele? É o custo de manutenção e a manutenção dele que se torna mais difícil. Por exemplo, você está utilizando cadeira de rodas na rua e a cadeira de rodas o pneu fura. Não vai ser todo borracheiro, dependendo do sinistro que acontecer, do acidente que acontecer, que vai conseguir reparar essa cadeira de rodas, né? Talvez você tenha que levar para casa. Se for uma cadeira de rodas monobloco, como que você vai fazer para trocar? Você vai ficar no meio da rua? Então são pontos que você tem que considerar, porque o pneu maciço e antifuro que a gente tem hoje, no mercado eles são bem mais macios também, tá? São em espuma.
Geralmente eles são em espuma revestida é uma espuma interna sólida revestida por fora com a borracha. Então são pneus bem mais macios, não são só aqueles injetados direto, tá? Claro que o inflável ele vai ser mais confortável, vai ser um pouco mais macio, só que o maciço também ele vai te dar esse conforto, mas não tanto quanto o outro. Só que você tem uma resistência, uma durabilidade muito maior. A gente tem clientes que eles têm que trocar a câmara direto do pneu, trocar o pneu inflável, tem que às vezes deixa a câmara já no porta-objeto da cadeira de rodas motorizada ali por causa dessa questão. E eu particularmente eu prefiro as cadeiras de rodas com pneu maciço, tá? Porque as cadeiras de rodas motorizadas com pneu maciço por causa da questão da manutenção. Se você prefere a inflável, deixa nos comentários embaixo por que você prefere inflável. Fala pra gente, se você curtiu o canal, dá uma curtida no canal, dá o seu like, se inscreve no canal, dá sugestão de vídeo aqui embaixo pra gente aqui, que é bem importante o feedback de vocês. E a gente vai estar dando sequência aqui. Outra questão também importante é a questão do joystick, pessoal. O joystick, qual que é o melhor joystick? Tem o joystick, tem a placa VR2 integrada, que é o comando integrado, e tem o joystick que ele é separado. O que é o joystick ele integrado já com a placa? A gente tem a P&G Drive, que elas fabricam esse joystick, que é o caso da Orthomix, da Delamed, que elas já tem a placa integrada. E a gente tem algumas outras cadeiras de rodas que o joystick não é integrado, que ele é separado, um módulo, uma placa, que é como se fosse uma placa-mãe da cadeira de rodas. Tá? Que ela tem todos os circuitos ali de motorização, de comando. É o exemplo da B400, alguns modelos da Orthobras, Jaguaribe, dentre outros modelos. O bom do joystick integrado é que ele vai ser uma peça só, tá? Então tem toda a peça ali em uma só. Então em termos de quantidade de peças vai ser melhor. Porém, quando você, de repente, se você estragar o joystick, você vai ter que trocar o joystick inteiro. Se você utiliza uma cadeira de rodas com um joystick com módulo VR2 e com joystick em separado, esse custo de reposição vai ser menor, porque vai fracionar no custo do joystick e do módulo. Você pode estar substituindo um ou outro se porventura apresentar defeito. Então também na escolha da sua cadeira de rodas é bem importante você estar selecionando uma cadeira de rodas que tenha peças de reposição, você comprar sua cadeira de rodas com um vendedor que entenda do assunto, que saiba quais as peças necessárias para você estar fazendo a substituição das cadeiras de rodas, tá? Eu acho que eu passei a maioria das informações aqui para vocês, pessoal. Um outro ponto que eu vou listar aqui também é a questão da adaptação e do ajuste das cadeiras de rodas. Quando você comprar cadeira de rodas motorizada, a cadeira de rodas não são todas iguais, tá? O ideal é que você compre uma cadeira de rodas que se adeque à sua medida, na largura do assento. Se você tiver a opção da cadeira de rodas na altura do encosto de você estar personalizando, você faça isso. Deixe a cadeira de rodas o mais próximo possível adaptada para você, tá? Porque a médio e longo prazo não vai estar infringindo sua postura, não vai estar prejudicando sua coluna e você vai ter um uso, uma produtividade bem maior, tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu passei a maioria dos pontos aqui para você escolher uma cadeira de rodas motorizada, para você familiar cadeirante estar levando em consideração. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, você pode estar deixando embaixo no canal aí, que eu sempre vou estar lendo, respondendo os comentários se você tiver alguma dúvida. Se inscreve, é muito importante seu feedback, tá bem, pessoal? Agradecer vocês que estão sempre assistindo o canal, compartilhando. E é isso, tá bom?